lá na Neoquímica Arena, tem um duelo alvinegro daqueles. E claro que o Marcos Noronha estará lá narrando pra gente. Mas que duelo esse? Corinthians e Botafogo, hein, Edu? Não, exato, né? Até para relembrar um pouco, né? Para quem não tá lembrado, que para quem se esqueceu já faz tempo, o Botafogo tá na quarta colocação, né, do Campeonato Brasileiro e o Corinthians está lá para baixo. O Corinthians hoje é o 16º, né? Tô aqui com a nosso aplicativo aberto, consultando aqui a classificação. Quem quiser também pode fazer isso, obviamente. O Corinthians está lá embaixo, né, na 16ª, uma posição, é o primeiro time ali fora da zona de rebaixamento. E o Botafogo está na quarta colocação, estaria classificado já direto para a Libertadores. Sem dúvida nenhuma, vai ser um jogo muito interessante, porque desde que o Campeonato Brasileiro parou, na minha avaliação, as duas equipes melhoraram. O Botafogo já vinha bem, é verdade, mas o Corinthians principalmente melhorou, né? O Corinthians que nesse meio termo aí entre a paralisação, lembrando que o último jogo do Corinthians no Brasileiro foi aquela derrota para o Flamengo, né? Por 2-0, que o time realmente jogou muito mal, mas depois disso o Corinthians passou pela Copa do Brasil, né? Passou pelo América lá do Rio Grande do Norte e também conseguiu a sua vaga, a sua classificação na Sul-Americana jogando muito bem. Né, foi a última partida do Corinthians, inclusive também na Neoquímica Arena. Então vai ser um duelo bastante interessante, né, bastante bacana de se ver. Temos até aí umas artes, né, para esmiuçar um pouco mais essa partida, né? Aí o último time titular do Corinthians, né? Exatamente para a derrota na derrota contra o Flamengo no Maracanã. E olhando aí do meio para frente, por exemplo, o Paulinho já nem é mais jogador, já se despediu do Corinthians, né? Ele que era o último remanescente daquele time do Tite, campeão do mundo. O Cássio também era, mas o Cássio saiu um pouco antes. Então, o Coronado, por exemplo, nessa última partida na Sul-Americana do Corinthians, já jogou bem, já entrou ali com ritmo de jogo, né? Tem o Garro também aí, enfim. O Corinthians melhorou muito nesses últimos 15 dias, então vai ser. O Carlos Miguel agora sim é o goleiro titular do Corinthians para a temporada, né? Então, enfim, vamos ver como o Timão se comporta aí nesse embate alvinegro nos embalos de sábado à noite na Neoquímica Arena. E do lado do Botafogo, esse é o time realmente que está jogando, né, que está aparecendo aí com frequência. O Luiz Henrique se encaixando bem aí nesse meio campo. O Tietê sendo um volante, um armador, né, um pouco diferente do que vinha jogando nas últimas temporadas, enfim. Mas o Botafogo também é um pouco mais bem amarrado, vamos dizer assim. Né? O Botafogo tá bem, tá jogando muito bem, o meio campo está funcionando demais, né? Um time muito bem aí, vamos dizer, orquestrado, né? Uma orquestra aí no meio-campo. O Botafogo tá dando trabalho para os adversários. Vamos ver se vai continuar nessa toada aí diante do Corinthians. Sem dúvida, é um jogo bastante interessante, Fábio. O Botafogo que vem de um empate fora de casa com o Fortaleza, né? Há 2 semanas o campeonato parou, então esse jogo com o Fortaleza, para quem não lembra, foi um empate fora de casa. Ele vinha de derrota, mas antes tinha vencido os jogos, vinha numa boa sequência com o Arthur Jorge. E lembrando que quando a janela abrir, dia 10 de julho, o Botafogo já ganha 2 reforços aí, o Igor Jesus e o Alain, né, volante que cria do Vasco, jogou na Premier League, jogou na Itália, estava na Arábia. Então o Botafogo vai reforçando, além do Luiz Henrique que você falou, o Tiquinho Soares voltou a jogar também. Então o Arthur Jorge vai encorpando. Olha aí o time do Botafogo, esses Então, destaques aí que você chama. Atenção, então né? isso é uma coisa interessante, né? Eu estava falando da evolução, da melhora do Corinthians. Eu vou começar pela coluna do Corinthians. Mas o Corinthians, até agora no Campeonato Brasileiro, só fez 3 gols. 3 gols em seis Contra o jogos. Fluminense. Contra o Fluminense. Exatamente. Numa única partida. Foram 2 gols do É. Wesley e um gol do zagueiro Kaká. Então, só para lembrar que o Corinthians no Campeonato Brasileiro precisa ver se realmente esse time do meio para frente vai evoluir, né? E do lado do Botafogo, aí não, aí o cardápio é realmente mais variado, né? O Botafogo
que já tem aí 12 gols no campeonato. Aí o Danilo já fez, o Savarino, o Tiquinho que você lembrou, o Jefinho, né, o Júnior Santos, o Luiz Henrique, enfim, tem vários. O artilheiro ainda é o Danilo, com 3 gols, e depois aparecem aí o Savarino e o Tiquinho, ambos com 2 gols, né? Então, assim, o Botafogo já encontrou aí soluções mais interessantes, né, do meio para frente. Então vai ser um jogo, eu repito, um jogo bastante interessante ver como esse meio-campo, né, esse ataque do Botafogo vai se comportar principalmente contra a defesa do Corinthians, que é uma defesa montada para esse ano, né? O Kaká, que é um dos jogadores aí da defesa do Corinthians, tem o Hugo ali pelo lado esquerdo, enfim, vai ser bastante interessante ver aí como que o Antônio Oliveira vai montar esse time diante do Botafogo. E o Botafogo já está voando numa velocidade um pouco mais de Cruzeiro. É claro que ainda estamos mais no início da temporada, né, do que do meio ou do fim. Tem muita coisa para acontecer, muita coisa para evoluir, mas é um jogo muito importante, principalmente do lado do Corinthians, né? Porque no Campeonato Brasileiro, volto a destacar, o Timão tá mal, tá lá na 17ª, né, colocação. 16ª e pode começar o jogo até na zona de rebaixamento, que você falou da 17ª, porque o Fluminense joga antes em casa. Se o Fluminense empatar, se o Fluminense empatar com o Juventude, ele vai a 6 pontos, ele já ultrapassa o Corinthians, aí joga pressão. Ó, você já tá na zona de rebaixamento. Se perder o jogo, vai seguir por ali. E aí vai ficar um tempo, porque, vale lembrar, tem data FIFA, né? A 8ª rodada vai ser disputada ali dentro até a data FIFA, o Corinthians vai pegar o Atlético Goianiense dia 11, mas aí você vai ter 10 dias de pressão jogando dentro da zona de rebaixamento e ninguém quer sofrer essa pressão. Mas